Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 10ª videoaula do segundo módulo de matemática. Nesta videoaula veremos como classificar uma função afim em crescente ou decrescente conforme o seu gráfico e a lei da função. Primeiramente, vocês devem observar qual é o conceito de função crescente. Então, dizemos, portanto, que se eu tenho um x1 que é menor do que um x2, dois valores do domínio da função, e isso implicar que a imagem do x1 ser menor do que a imagem do x2, então dizemos que essa função, f de x igual a x mais b, é uma função crescente. Vejam, portanto, aqui nesse plano cartesiano, um modelo de uma função afim que é crescente. Observem aqui no caso que o x1 é menor do que o x2 e que a imagem do x1 também é menor do que a imagem do x2. Observem ainda que para qualquer ponto que a gente considerar aqui pertencente ao gráfico dessa função, sempre teremos essa situação. Então, do que a gente pode depreender aqui dessa imagem é o seguinte, que quando os meus valores de x eles vão aumentando, e isso implicar também que as imagens desses valores aumentam, então isso é uma característica de uma função crescente. Toda função afim que a gente tratar aqui, que ela seja uma função crescente, ela vai ter esse aspecto. Agora aqui nesse programa que eu deixarei para que vocês possam usar também para perceber aspectos do gráfico da função afim, vocês podem utilizar esses dois controles deslizantes, que são chamados aqui de A e B, e que justamente vão variar os valores de A e B da função afim associada aqui embaixo. Aqui embaixo ainda a gente poderá observar qual é a função associada a esses valores, através desse texto aqui na caixa amarela. E aqui também vocês podem observar que tipo de função nós temos aqui. No caso aqui, nesse momento, nós temos uma função crescente, mas vai surgir também outros tipos de função, que é a função decrescente e a função constante. Vejam aqui, por exemplo, que quando a gente movimenta o valor de A aqui para valores que são sempre positivos, a função ela tem uma característica de ser uma função crescente. E essa é a característica para a função afim. Sempre que a gente tiver que o valor de A é positivo, então a função é crescente. Ainda observem que, à medida que eu aumento aqui o valor de A reta ela vai ficando paralela, ou cada vez tendo essa tendência, de ser uma reta paralela ao eixo x. Agora vejam que sempre que o valor de A ele for negativo, a função ela vai ter o comportamento de uma função decrescente. Vocês podem observar aqui a lei da função e aqui a descrição de que ela é uma função decrescente. E da mesma forma, cada vez que eu diminuo o valor de A tendência é que a reta ela vai se tornando paralela ao eixo y. Quando o valor de A ele for igual a zero, aí nós temos a situação de uma função constante. Vejam que aqui no caso, quando A for igual a zero, sendo multiplicado por x, o resultado vai ser apenas o f de x igual ao valor de b. Então isso, como a gente já tinha estudado anteriormente, é justamente a representação de uma função constante. Vejam que à medida que você modificar aqui o valor de b, a reta ela vai movimentando, em torno do eixo y, porque esse valor é o que vai dar justamente a interseção dessa reta com o eixo y. Então aqui nós temos a reta posicionada no primeiro e segundo quadrante, mas se o valor de b for negativo, ela passa lá para a parte de baixo, ou seja, abaixo do meu eixo x e presente no terceiro e quarto quadrante. Então, em resumo, eu quero que vocês usem esse arquivo e percebam que para determinar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta apenas analisarmos o valor de A e considerar que se o valor de A é positivo, então a função é crescente, e se o valor de A for negativo, a função é decrescente. Então, pessoal, é isso que tínhamos para discutir nessa videoaula. Estes são os exercícios para vocês praticarem. Lembre-se que não é preciso entregar essas atividades, mas é necessário resolver para estudar para a nossa próxima prova. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a próxima videoaula.